a Vetor, né? Agradecer por essa oportunidade da gente falar sobre a avaliação neuropsicológica da memória visoespacial. Então, para aqueles que ainda não me conhecem fisicamente, eu sou o Neander, né? Neander Abreu, sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Psicologia, e tem sido realmente um privilégio a gente poder trabalhar com neuropsicologia, uma área que eu brinco, eu falo com as pessoas quando eu dou aula, que eu falo assim, gente, a vida é tensa, mas a neuropsicologia é linda, né? Então, é por aí que vai a nossa apresentação, né? A ideia de falar um pouquinho sobre a avaliação neuropsicológica da memória visoespacial. Isso é um componente muito importante, nós vamos ver por quê ao longo dessa aula. E também eu vou ter a oportunidade assim, de apresentar para vocês um novo instrumento que a gente lançou recentemente pela Vetor. Vou falar um pouquinho sobre ele ao final, mas vamos falar um pouquinho sobre a base da avaliação neuropsicológica da memória visoespacial. Então, isso é um ponto muito importante, porque em muitos casos, né, que em muitas condições clínicas diferentes do funcionamento neuropsicológico, nós temos alterações da memória visoespacial. Muitas vezes as pessoas passam batido por isso, porque acham, né, que os pontos mais importantes são aqueles dirigidos à memória verbal. É verdade, a memória verbal tem uma preponderância muito grande em testagem neuropsicológica, mas imagine que diversos transtornos clínicos neuropsicológicos, eles evoluem com alterações da memória visoespacial. E, dentre eles, aqueles que a gente fala e observa muito, que muito frequentemente acontecem, são aqueles onde os indivíduos, por exemplo, apresentam em transtornos clínicos, principalmente progressivos, com doenças degenerativas, começam a apresentar prejuízos, por exemplo, de localização pessoal, de organização, de lembrança de material visoespacial, e por isso a gente chamou essa live o título dessa live de Cadê meu celular? Primeiro porque todo mundo já fez essa pergunta em algum momento, né? A gente, aquela coisa da gente falar assim, puxa vida, onde foi que eu guardei tal coisa, né? E nosso celular, como é um objeto que a gente usa muito hoje, ele se tornou muito preponderante na nossa vida. Então, pode ser isso, mas pode ser o óculos, pode ser a caneta, pode ser alguma coisa que você utiliza, chaves de casa, carteira, bolsa, né? Então, é muito comum a gente fazer isso. E determinados quadros clínicos evoluem com mais prejuízo nesse tipo de condição. Além do que é uma coisa muito boa que a gente vai ver aqui ao longo do tempo, quer dizer, eu não sei se é tão boa assim, mas acontece. A partir de determinada idade, nossa curva de funcionamento da memória visoespacial tende a alterar, né? Isso é uma questão muito importante, porque muitas pessoas que quando chegam, por exemplo, à meia-idade, né? Quando chegam na metade, mais ou menos, da vida, né? Começam a dizer, meu Deus, minha memória está péssima, está horrível, não estou lembrando de nada, né? Então, assim, não é para desesperar, mas a gente tem uma queda relativamente natural em relação à memória visoespacial, e há um componente muito importante relacionado a isso, porque a gente muitas vezes, né, a gente tende a minimizar os efeitos da memória visoespacial, dentre eles, isso é muito interessante, porque quando a gente vai para determinadas dimensões da memória visoespacial, ela se torna até mais tendente a declinar do que outras memórias. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na aula, mas esse é um ponto muito importante. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, então, essa apresentação aqui, e eu vou falar sobre essa história, né, de cadê meu celular, gente, onde eu coloquei, né? Então, esse aparelhinho tão discreto, tão importante ao mesmo tempo, né? Bom, tem alguns que não eram tão discretos assim há alguns anos atrás, mas esses aparelhos cada vez menores, mas com cada vez mais funções, e a gente utiliza eles no dia a dia muito, a gente é bastante dependente do funcionamento dos aparelhos celulares, né, dos smartphones, principalmente, esses celulares que são cheios de recursos importantes. Mas eu dei essa palestra porque esse é o tipo de pergunta que a gente faz quando a gente tem alguma falha, por exemplo, ou
simplesmente uma desatenção, por exemplo, onde a gente guardou determinado instrumento. Bom, se a gente pudesse pensar nisso, como eu falei da gente, no dia a dia, talvez não seja tão importante, mas imagine que uma pessoa que tinha um funcionamento regular neuropsicológico da memória visoespacial, até pouco tempo tão bem preservado, começasse a apresentar em sequência e com frequência prejuízos da memória visoespacial. Então, na clínica, o que você vai ver, por exemplo, em pacientes com doença de Alzheimer, como um exemplo em indivíduos adultos, né, são pessoas começando a ter experiências de perda de memória visoespacial, de desorientação, né? Inicialmente, a gente sabe que, né, existe o que o professor Alan Bavley chama lá de gradiente temporal da memória, né? A pessoa começa perdendo informação sobre o tempo, não sabe que dia é hoje, ou que ano nós estamos, depois ela tem desorientação espacial, então ela não sabe onde está, e finalmente a desorientação pessoal. Mas nessa fase de desorientação espacial, é muito comum que os erros de memória visoespacial sejam apresentados. E a gente vai observar essas questões, então, no que nós chamamos de somatocentradas, ou seja, do indivíduo no meio, como também heterocentradas, aquelas coisas que são pistas espaciais para que a gente possa lembrar, por exemplo, de determinadas informações do tipo onde eu estou, em que lugar da cidade eu me encontro, em que lugar da rua eu me encontro, dentro do próprio imóvel onde você mora, no apartamento, na casa. Nós sabemos que alguns pacientes começam, por exemplo, a se perder dentro de casa, né? Então, esse é um componente importante, porque as pistas que nós chamamos de pistas egocêntricas, ou seja, aquelas pistas do indivíduo, e as pistas do ambiente começam a ficar prejudicadas, né? Então, essas pistas do ambiente são chamadas de pistas, aos autores, um autor muito importante dentro da literatura das neurociências, chamado Morris, ele chamou isso de pistas alocêntricas, aquelas pistas que vêm de fora para dentro. Então, por exemplo, quando você vai à padaria perto da sua casa, você utiliza orientação pessoal, pistas que são egocêntricas em você em relação ao ambiente, como você utiliza também pistas que nós chamamos de pistas alocêntricas, por exemplo, aquelas pistas que vêm do ambiente. Perto da padaria tem uma casa rosa, ou perto da padaria tem uma casa amarela, ou perto da padaria tem um banco, né? Ou tem uma igreja. Então, eu sou capaz de lembrar essas informações, eu congrego essas informações para eu lembrar aquela informação. Bom, então, a gente utilizar, na verdade, tanto pistas externas quanto internas para que a gente lembre de coisas é uma coisa muito comum. Mas a questão é que o potencial, o que nós chamamos da função cognitiva ou de funções cognitivas, porque a gente está falando mais de uma, para gerar esse tipo de condição, tem sido uma preocupação tanto de pesquisadores quanto de clínicos ao longo da história da neuropsicologia, para poder gerar, né, avaliação e saber como funciona isso nas pessoas. Bom, essa aqui é uma experiência gastronômica que eu tive alguns anos atrás, né? Quem já esteve aí comendo num café colonial, essa quantidade de coisas na mesa, é um negócio absurdo, né, gente? A quantidade de comida é uma coisa absurda. E a questão é que mesmo em ambientes próximos, por exemplo, onde você está numa coisa, você pode se não estiver bem, você vai se desorientar. Mas é claro que aqui é apenas uma ilustração do que poderia acontecer na nossa vida. Imagine que essas fossem informações da cidade e você tivesse que localizar onde está a geleia, onde está, por exemplo, a manteiga, ou o bolinho, ou o pão, ou o café, ou o pote de mel, ou a jarra de suco, e você tivesse que fazer esse tipo de coisa. É o que a gente faz, na verdade, no dia a dia, quando a gente pensa em orientações nos espaços onde nós estamos, né? E alguns pontos da literatura têm mostrado algumas coisas muito legais e interessantes relativas a isso. A primeira é que existe diferença, por exemplo, de pessoas com mais alta escolaridade e mais baixa escolaridade no uso de pistas para poder fazer lembrança visual e espacial. Segundo, há determinados componentes dos objetos que são capazes de gerar mais ou menos lembrança. Então, por exemplo, definição, cor, brilho, né? São algumas das características intrínsecas dos objetos que são capazes de gerar lembrança para a gente. Bom, e além disso, nós temos as imagens mentais, que são essas imagens que a gente utiliza tanto do corpo
em relação ao ambiente, que a gente chama de egocêntricas, quanto do ambiente em relação ao corpo, que nós chamamos de alocêntricas. Elas são mais compatíveis, né, e mais comparáveis também, isso é uma coisa muito interessante, com os objetos reais, e elas podem ser muito vívidas para a gente, então elas nos ajudam realmente, não só na orientação, como na lembrança onde estão as coisas que a gente coloca. E as imagens, elas são imagens perfeitas, isso é um ponto muito interessante, o cérebro é capaz de registrar isso de forma perfeita em relação ao próprio objeto. As primeiras pesquisas que geraram, né, preocupações sobre memória visoespacial são estudos clássicos ainda da época do Francis Galton, um professor lá na Universidade de Cambridge. E uma das coisas que ele fazia era verificar a orientação de alunos. Esse é um estudo de 1880. O nome do artigo foi Estatística da Imaginação ou da Imagem Mental, né? E a ideia central, ele foi publicado, então, primeira vez, né, esse artigo em 1880, você vê que é uma preocupação antiga, né, de saber como as pessoas, por exemplo, se orientavam dentro da universidade. Isso é uma coisa muito interessante, né, mostrando aí já uma preocupação em relação a esse tipo de função. Francis Galton não sabia nada sobre doença de Alzheimer, mas olha que coisa interessante, nem sobre outras demências ou mesmo sobre outros quadros neuropsicológicos que podem gerar, por exemplo, alterações da memória visoespacial, mas ele sabia que essa era uma função importante. E nós temos, por exemplo, diversos quadros, não só os degenerativos, mas aquelas doenças que também são crônicas ou adquiridas, que podem gerar prejuízo nas coisas. Se você pegar uma criança, por exemplo, com epilepsia do lobo temporal, que desenvolva isso progressivamente, entre na adolescência marcada com uma epilepsia do lobo temporal, muito provavelmente ela é uma boa candidata a apresentar problemas de memória visoespacial. Se você pegar um paciente com AVC, por exemplo, que pegue áreas associativas visoespacial, parieto occipital, por exemplo, ele pode ter problemas relacionados à memória visoespacial, e aqueles pacientes que nós chamamos pacientes de lobo temporal, de uma forma geral, né? Tem pacientes de traumatismo de crânio encefálico que faz alteração de lobo temporal e tem esse tipo de prejuízo, pacientes com doenças degenerativas, principalmente a doença de Alzheimer, pela preferência, pela predileção dos lobos temporais, principalmente do hipocampo e regiões mesiais do hipocampo, mas todas essas condições, de alguma forma, podem prejudicar ou podem gerar algum tipo de prejuízo nessas funções. E como é que a gente consegue lembrar detalhes em um ambiente, incluindo o local onde estão colocados objetos e locais de interesse, por exemplo, no ambiente? Bom, isso aqui é um mapa do metrô da cidade de Praga, né? Então, assim, num congresso que eu fui há alguns anos, eu achei muito interessante o mapa, porque o metrô não é tão grande lá, mas ele serve bem os principais pontos da cidade. E quando você chega numa cidade nova, que você tenta se orientar por um mapa, por exemplo, você utiliza aqueles recursos que eu falei para vocês, né? Então, são aqueles recursos egocêntricos e recursos alocêntricos para lembrar onde estão objetos, no caso, locais que a gente quer encontrar, ou objetos nesses locais. Eu gostaria de saber onde funciona o Castelo de Praga, onde fica o Castelo de Praga, onde fica próxima à estação do metrô. Ou se você está aqui no Brasil, você vai a São Paulo, que tem uma rede de metrô bem grande, então você chega lá e fala onde está a estação, por exemplo, mais próxima à Rua Augusta, ou mais próxima ao MASP, né? Então, você vai a Porto Alegre, aí, onde está o pessoal do projeto, e você fala, poxa, deixa eu ir ver, deixa eu ir numa churrascaria gaúcha, que eu quero ir lá, né? Uma churrascaria muito boa em Porto Alegre, recomendo para qualquer pessoa, que é o NB, né? NB Steak. Então, eu quero saber onde é. Então, você vai lá, pega aquelas informações para chegar àquele local. Então, a gente utiliza essas pistas e utiliza essas informações. Como eu falei, imagens vívidas, por outro lado, olha que coisa interessante. Embora a gente guarde elas muito bem, elas não têm melhor relação necessariamente com a melhor memória visual. Embora elas sejam boas, você pode ter uma boa imagem vívida de alguma coisa, mas não necessariamente vai significar que você vai lembrar o espaço onde aquele objeto está. E relatos subjetivos da memória visual, eles descrevem experiências subjetivas, experiências do indivíduo e do conteúdo, mas não a capacidade da memória visual per si. Isso foi indicado pelo professor Alan Baddeley,
né, mostrando que, de fato, olha que coisa interessante, a gente pode até descrever, eu tenho uma boa memória visoespacial, mas não quer dizer que isso detecte a capacidade de memória visual per si, né? Bom, então, algumas tarefas com imagem mental, por exemplo, elas mostram também que as imagens que são mais vívidas, elas recuperam detalhes sensoriais das imagens, principalmente na curta duração, na memória de curta duração. Em tarefas que recrutam imagem de longa duração, o esboço visoespacial da memória de trabalho, na memória operacional, ele tem uma menor influência, mas ele tem uma relação importante com essa condição, que é o que a gente vai mostrar aqui. Embora ele tenha uma influência a curto prazo muito rápida, né, e, ao mesmo tempo, não é ele que define o que vai acontecer na memória de longa duração, a lembrança de eventos, ou seja, da relação entre objetos e locais, onde as coisas estão, a curto prazo, na memória de trabalho, ela vai ser importante para ajudar na consolidação dessa informação em longa duração. Por outro lado, olha que coisa interessante. Nós somos capazes de lembrar, para a informação de memória de longa duração, em imagens de longa duração, uma quantidade muito maior de relações que a gente constrói. Por exemplo, para lembrança de longo prazo, quando queremos evocar uma informação de longo prazo, do que quando nós utilizamos isso na memória de trabalho. Mas como é que se dá essa diferença? Alguns estudos mostraram algum detalhe interessante sobre isso. Então, uma delas é a seguinte: se você for a um show de rock ou um show de pop, um show que você vai, você é capaz de lembrar lá, né? Não, né? Eu não gosto de rock, não. Eu gosto de Maiara e Maraísa. Tá? Eu não sei nem quem é uma e quem é outra. Já vi foto das duas, mas não sei identificar. Mas você gosta lá de Sofrência, por exemplo. Aí você vai num show desses, ou vai num show de sertanejo, né? Ou seja lá o que você gosta de ouvir. E aí você chega lá e você fala, poxa, mas o palco era super bonito, super colorido, tinha uma imagem do lado do palco, minha amiga estava do lado esquerdo, meu marido estava do lado direito, minha esposa estava do lado direito, estava à minha frente, sei lá. Você é capaz de construir imagens muito legais e muito permanentes, ao mesmo tempo, com uma quantidade muito grande de informação. Alguns estudos mostram que a gente, nessas situações de longo prazo, é capaz de guardar até 200 grupos de informação diferentes. Olha que coisa grande, né? Que coisa do cérebro impressionante. Entretanto, quando nós pensamos na memória de trabalho, naquela memória que nós fazemos uso muito continuamente, essa capacidade ela reduz muito, mas muito mesmo. E vocês vão ver por quê. Tá? Então, parece, de alguma forma, que a recuperação das imagens e de seus locais de maneira vívida no nosso cérebro, para que a gente possa guardar isso, fazer uma relação boa de lembrança depois, ela parece depender de um componente que nós chamamos de retentor episódico, também chamado de buffer episódico, ou episodic buffer. Vocês vão ver isso na literatura. Então, isso foi proposto pelo professor Alan Baddeley, esse simpático senhor inglês, né, que muitos já devem ter lido, muitos textos, artigos do professor Alan Baddeley, né, e que em 1974, lá ainda, né, já vamos fazer agora, daqui a pouquinho vai fazer 50 anos da teoria original de memória de trabalho do Baddeley, ele junto com o professor Graham Hitch, eles mostraram que a memória operacional ela era uma memória muito importante que incluía funcionamento de curto prazo e ela envolvia duas condições importantes. Primeiro, era a alça fonológica, que estaria associado a aprendizado linguístico e a capacidade linguística, e uma outra condição chamada de esboço visoespacial, que seria envolvido com a nossa capacidade de fazer lembranças de curta duração e na memória de trabalho, ou seja, operacionalmente, a partir de imagens visoespaciais. Bom, o que aconteceu foi que, em 2000, o professor Baddeley, vocês podem ver aí na imagem à direita de vocês, é o professor Graham Hitch, e eles incluíram, né, o professor Baddeley incluiu nesse modelo, em 2000, ou seja, exatamente agora aí, há 20 anos atrás, um componente novo desse modelo que não existia no modelo original, que é esse componente central aqui, eu vou destacá-lo para vocês. Então, esse componente central aqui, chamado de retentor episódico. O retentor episódico, esse componente do centro aqui, ele não existia no modelo original,
onde nós tínhamos apenas a alça visoespacial e a alça fonológica, ou o esboço visoespacial e a alça fonológica. Então, a alça fonológica ela seria muito importante lá na memória de longa duração, para jogar informação para a memória de longa duração e recuperar informação da memória de longa duração na área linguística. O esboço visoespacial, ou alça visoespacial, seria muito importante para a memória declarativa visual, para lembranças de informações visuais. Vou dar um exemplo claro, é quando você vê o rosto de uma pessoa e você começa a gravar o rosto de uma pessoa. Para aqueles que nunca me viram aí ao vivo, você vai levar um tempo para guardar essa informação. Você vai falar, não, Leandro, se eu te vir amanhã, eu vou lhe ver e vou lembrar. Sim, é verdade. Mas a consolidação dessa informação, os estudos mostram que vai por um processo de firing, né? Ou seja, de disparo neuronal, que pode gerar até um ano para poder consolidar a informação. É por isso que pacientes que sofrem, por exemplo, traumatismo crânioencefálico e apresentam amnésia, né? Transtraumática, como a gente chama, né? Essa amnésia ao longo do componente do trauma, eles são capazes, por exemplo, de lembrar informações muito antigas, mas em um período, por exemplo, que seria período de consolidação em que eles não lembram, se ele conheceu uma pessoa dentro desse período, por exemplo, há 6 meses atrás, ele pode ser que ele não lembre dessa pessoa, e ele não está mentindo, ele não lembra, porque não houve tempo hábil de consolidação. Veja quanto tempo, né? Como é que o cérebro é absurdamente plástico, né? E capaz de fazer esse tipo de coisa, mas leva um tempo, né, gente? Leva um tempo para a gente guardar informação consolidada, tá? Mas o que a gente acaba usando muito no dia a dia é a nossa memória de trabalho visoespacial. E isso faz com que a gente tenha o efeito dessa condição para muitas coisas. Vou dar um exemplo aqui, para a gente dirigir, para a gente ir a um lugar no mercado, quando você vai ao mercado e você começa a fazer compra, não, mas eu vi o café ali, então eu vou voltar ali para pegar o café. Não, eu vi a farinha ali, né? Ou vi o açúcar ali, as frutas. Não é um mercado que você nunca foi, então você começa a fazer um gerenciamento espacial disso. Então, é isso. Bom, por que eles colocaram esse componente chamado retentor episódico? Por algumas razões. A primeira delas, né, é que, eu vou voltar a esse slide já, a primeira delas é que a manutenção da imagem mental, enquanto nós fazemos julgamento das características dos objetos, etc., ela não era explicada pelo esboço visoespacial e nem também pela alça fonológica. A segunda coisa que eles observaram que haveria um componente dentro desse modelo cognitivo que faria a relação da memória de trabalho, memória operacional, com a nossa memória de longa duração. Tá? Ou seja, tanto naquilo que seria o registro dessas informações lá para a memória de longa duração, como também a gente fazer a recuperação dessa informação da memória de longa duração para uso temporário. Nela, quando a gente faz isso? Quando a gente recupera informações do ambiente, visoespaciais, para a gente utilizar por um tempo. E um outro fator também que eles perceberam, que é uma coisa muito interessante, é que haveria um componente da memória visoespacial que faria a união entre a informação visual e a informação espacial. Então, é isso que é chamado de memória visoespacial. Ela não acontece de forma automática, né? Assim, não, é tudo visoespacial. Não. No cérebro mesmo, componentes visuais são processados por determinadas áreas, enquanto componentes especiais ou espaciais são por outras áreas. Então, por exemplo, assim como nós temos uma via mais inferior que pergunta o que é o objeto, ela pega lobo occipital, a parte inferior do lobo temporal, uma via mais superior, ela faz a seguinte pergunta: onde? Né? Então, essa via vai do lobo occipital ao lobo parietal. Então, ela é capaz de fazer, são duas vias diferentes. Uma que é mais inferior, conectando informações visuais, e uma que é mais superior, conectando informações espaciais. Olha que bacana. O que o professor Alan Baddeley e mais o professor Hitch e vários outros pesquisadores da área começaram a verificar é que, na verdade, havia um elemento que congrega essas informações, um elemento que casa essas informações, que as une, que as liga, né? E por isso o nome binding, né? É o nome é a condição da ligação, né? Entre um componente e outro. Quem faz essa ligação é esse componente retentor episódico. Bom,
Esse outro cara aqui, mas uma das perguntas que começou a surgir, olha que legal, uma das perguntas que começou a surgir assim, legal, né, André? E aí? Mas qual é a capacidade de memória mesmo para binding? Bom, como eu falei com vocês, se a gente for pensar em coisa de longa duração, a gente é capaz de evocar até 200 informações, muito bindings, né? Muitas associações. Mas quando a gente pensa em curto prazo, em memória de trabalho, essa informação reduz muito. Então, esse cara aí, o Nelson Cole, ele é um pesquisador americano muito importante. O que é que ele verificou? Que no sistema da central executiva da memória de trabalho, o componente atencional, que é capaz de associar essas informações, que ele identificou, né, também como sendo retentor episódico, já nomeado pelo professor Alan Badler, ele verificou que a capacidade dessa condição é muito diferente daquela capacidade da memória de longa duração. Gente, em 1958, muito antiga essa informação, é muito longa, né? Em 1958, um pesquisador muito importante da psicologia, chamado George Miller, ele identificou uma coisa que todos nós aqui sabemos, que é a nossa capacidade de memória de trabalho de uma fórmula que é chamada de 7 mais ou menos 2. E ele publicou um artigo na época, então, um pouquinho antes dos anos 60, chamado The Magical Number 7, o número mágico 7. Né? Porque é a ideia central de que nós guardamos por vez, cada vez que nós tentamos guardar informação, mais ou menos 7 informações. Então, isso, por que mais ou menos? Porque tem um desvio padrão, pode ser 5, pode ser 9, mas as pessoas não fogem muito disso. Se eu dar um telefone para vocês, por exemplo, um número qualquer, vocês vão falar, poxa, um número de telefone de celular, por exemplo, hoje tem 9 dígitos. Né? Nós temos 9 dígitos. Mas não são 9 informações, porque as pessoas dividem essas informações. Então, vou dar um número aleatório aqui. 98123 4597. Veja, eu falei 98 foi uma informação. 123 foi outra informação. 45 foi outra informação. 97 foi outra informação. Então, foram 4 informações e não 9. Então, nós temos uma capacidade, por exemplo, aqui verbal, né, limitada também. Isso o George Miller mostrou muito bem numa série clássica de estudos aí no final dos anos 50. Mas o que ficou restante e que não se sabia é que as associações dessas informações, elas restringiam a capacidade da memória de trabalho. Ou melhor, talvez de outra forma, a memória de trabalho tem uma capacidade mais restrita quando nós pensamos em associação de informações. Então, esse cara publicou um artigo muito bacana, vou mostrar aqui para vocês. Desculpa, acabei pulando aqui. Mas ele mostrou num artigo muito bacana, uma série de artigos, na verdade, até que em 2005, ele mostrou um artigo chamado The Magical Number 4, ou seja, o número mágico 4. Então, o que o Cohen mostrou? Que a capacidade máxima de memória de trabalho que a gente tem visoespacial, quando a gente está pensando em unir informações, é de 4 informações por vez. Ou seja, nós começamos a guardar informações, juntamos uma informação. Eu vou dar um exemplo muito clássico. Você volta do mercado, e essa é a ideia daquilo que nós vamos apresentar daqui a pouco, você volta do mercado e vai guardar as compras. Né? Nessa época de pandemia, todo mundo guardando muitas compras, aquelas coisas. Aí você bota o café no armário 1 da sua casa, sei lá, uma porta 1, aí você coloca o açúcar na porta 2, aí você comprou uma colher, você botou na gaveta, aí o próximo objeto, que é a farinha, você coloca lá, por exemplo, na porta 4. Mas se for uma coisa nova, se for uma coisa que você já faz há muito tempo do mesmo jeito, você vai guardar e vai lembrar bem. Mas se for uma primeira vez que você está guardando dessa forma, se você quiser lembrar, depois de guardar 6 ou 7 objetos, os primeiros, você já vai ter alguma dificuldade. Onde foi mesmo que eu guardei o café? Onde foi que eu botei o celular? Essa é a questão, né? Então, o que ele mostrou? Ele mostrou que essa capacidade é uma capacidade limitada e ela parece ser limitada por 2 razões. A primeira delas é porque existe, de fato, um efeito que nós chamamos de overwriting, ou seja, de sobrescrição. Então, os primeiros itens são sobrescritos pelos últimos itens da lista que a gente está lembrando, de associações. O segundo fator é o fator de fading, né? Que é o fator de apagamento progressivo. Então, aqueles primeiros elementos começam a ficar um pouco mais apagados. Bom,
Gente, quando a gente é muito novo, quando a gente é bem jovem, esses efeitos são mais discretos. Mas à medida que a gente vai ficando mais velho, ou se a gente é portador de uma lesão que afete áreas associadas ao retentor episódico, ações do retentor episódico, então o risco de que essas coisas aconteçam é muito maior. E por isso a importância de fazer uma avaliação neuropsicológica dessas funções. Porque em diversos quadros neuropsicológicos nós vamos ver indivíduos com prejuízos nesses quadros, né, com prejuízo nessas funções, e que necessitam de avaliação. Bom, um bom exemplo aqui seria se a gente visse essas imagens por um tempo, eu retirasse essas imagens da frente de vocês e logo depois pedisse para vocês lembrarem para mim onde estava uma determinada informação, né, mostrando uma tela toda apagada e vocês mostrarem onde está o telefone, onde está o celular, onde está o copo d'água, onde está o ventilador. Né? Existem vários joguinhos que fazem esse tipo de coisa. Né? Muito bem. Mas o binding visoespacial, que é esse elemento que a gente falou, ele junta características dos objetos, ele junta, por exemplo, informações, quando a gente quer cor e forma, por exemplo, mas ele junta outras informações, que são essas informações do tipo o que é e onde, que é uma coisa que a gente acaba utilizando muito mais no dia a dia. Então, esses caras aí, que são exatamente o professor Alan Badley, o professor Graham Hitch, esse cara do meio aí, que foi aluno de doutorado e de pós-doutorado do professor Badley, que é o Richard Allen, ele atualmente é professor na Universidade de Leeds, no Reino Unido. Eles publicaram esse importante artigo em 2011, chamado Binding na Memória Visual de Trabalho, Memória Visual Operacional. O papel do episodic buffer, o papel do retentor episódico. E eles mostraram exatamente isso. Esse outro artigo, também publicado aí nessas condições, eles mostraram uma imagem muito bacana a partir daquele artigo original de 2000. Então, nesse artigo, eles mostraram uma coisa ainda mais importante. É que o retentor episódico ele não é só mais um elemento da alça do componente que é chamado sistema escravo, alça fonológica, esboço visoespacial. Mas ele está no centro da recepção de informações que vem do esboço visoespacial e da alça fonológica. Então, o bind é capaz de o retentor episódico é capaz de congregar esse tipo de informação. Muito bem. O retentor ele avalia, né, ele realiza esse bind de forma relativamente passiva, você não precisa de fazer muito esforço para tentar guardar essa informação, ele faz isso. Tá? Ele tem um papel integrativo das informações, é um processo bastante automático, e eu falei da capacidade limitada da sobreposição e do fading, né, que ocorre por essas condições. Então, um ponto importante também que é uma característica da memória de trabalho, mas não na longa duração. Então, nem o fade, nem o sistema de sobreposição parecem ocorrer propriamente quando a gente pensa na memória de longa duração, mas acontecem muito na memória de curta duração. E é por isso que pacientes, por exemplo, que têm prejuízos de atividade ou de regiões ou de conexões, né, de áreas ou sítios, né, de conexões entre neurônios que são responsáveis por algum tipo de informação visoespacial de curta duração, de memória de trabalho, acabam alterando, né, o desempenho em relação a essas condições em função dessas lesões. Então, o que a gente pode ver? Né? Aumentado o interesse da memória visoespacial para a neuropsicologia. Né? Eu botei além dos óculos, além do celular, né? Porque crianças com transtornos neurológicos podem esquecer esse tipo de informação, tem mais risco de esquecer esse tipo de informação. Adultos com lesões cerebrais também. Nós que não temos lesão... Gente, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Eu estou com 51 anos, não tem problema de falar a minha idade, não. Olha só, estou com 51 anos. É impressionante como é que essas coisas vão mudando. Né? Então, assim, gente, onde é que eu botei meu celular? Caramba, Leandro, onde é que eu coloquei tal coisa? Então, assim, como isso vai se tornando mais vulnerável, né? Isso não quer dizer que é uma lesão, nem demência, nada disso, né? Pelo menos não por enquanto. Mas vem aquela informação assim, eu estava acostumado a fazer as coisas de determinada maneira, com uma determinada habilidade. E qualquer pessoa que entra, por exemplo, na meia-idade, acaba tendo mais risco de apresentar algum tipo de esquecimento. Isso é um esquecimento normal, tá? Mas idosos, né? Pessoas mais idosas vão esquecer mesmo que elas não tenham lesão, elas também vão ser mais vulneráveis para esquecimento.
Então, assim, um exemplo muito interessante é quando você quer achar uma determinada informação, um comprovante de matrícula, um papel, um documento, sua certidão de casamento, né? Às vezes as pessoas esquecem a data do aniversário do marido, da mulher, né? Aquela coisa toda, mas quando a gente pega informações visuais, isso se torna muito importante, porque elas também vão dar recurso para a nossa vida no dia a dia, né? E o que acontece com essa memória visoespacial em tarefas do dia a dia? Por que investigar, então, esse tipo de componente? Então, em primeiro lugar, é porque as evidências da influência da memória de trabalho sobre desempenho acadêmico, mesmo em crianças, por exemplo, elas são recursos para a vida adulta. Segundo, o retentor episódico ele tem uma função integrativa, inclusive mantendo consciência sobre a consciência. Olha que coisa interessante, né? Além de fazer esses componentes, ele ainda parece ter uma condição de integração do nosso próprio funcionamento geral, tá? Nós pensamos também que investigar isso a partir de uma tarefa ecológica seria muito importante, porque nós temos demanda, né, necessidade de testes que apresentem características ecológicas e temos poucos testes fazendo isso. E também esse tipo de prejuízo ele acontece muito tanto em transtornos mentais psiquiátricos, quanto também em transtornos neurológicos, como nós falamos. E aí veio uma pergunta que é a seguinte: será que o bind visoespacial, o funcionamento desse tipo de habilidade lá pelo retentor episódico, ele poderia ser considerado um marcador neuropsicológico? Ou seja, ele poderia ser a marca da mudança de algum tipo de doença, né? Ou de alguns tipos de transtornos? E foi por isso que a gente foi investigar esse tipo de condição. Então, para fazer isso, nós acabamos criando, né, então, um teste que foi chamado de teste neuropsicológico de avaliação de bindings visoespaciais. Então, ele foi lançado esse ano pela Vetor, né, pela editora Vetor, ele chama-se TNA-BV, e depois eu vou fazer uma piadinha com ele, mas é porque faz parte do componente histórico do TNA-BV, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, a primeira coisa que nós queríamos investigar era a seguinte: era ter um teste, porque nós não tínhamos nenhum teste desse tipo no Brasil até então, né? Um teste neuropsicológico para avaliação do binding visoespacial. Nós não tínhamos nenhum recurso no Brasil ainda disponível sobre esse tipo de condição. Segundo, nós queríamos um teste que fosse um teste computadorizado, que ele fosse capaz de avaliar as capacidades dos indivíduos de uma forma rápida, eficaz, precisa, né? Porque é um tipo de informação que exige muita precisão, e, ao mesmo tempo, que foi o terceiro componente, de que ele fosse ecológico, ou seja, que ele tentasse reproduzir, que é o componente ecológico do teste, ele tentasse reproduzir em laboratório uma coisa que acontece no dia a dia das pessoas. Por que em laboratório? Porque, gente, na verdade, todo exame neuropsicológico, toda avaliação neuropsicológica, ela é uma avaliação laboratorial. Ela não é uma avaliação do dia a dia, ela é uma avaliação de laboratório. Ela envolve, quando eu falo de laboratório, você pode falar, mas eu trabalho na clínica. Sim, mas ela é laboratorial. Ela é experimental nesse sentido, ou quase experimental, se a gente quisesse criar uma condição mais metodológica, né? Ela é quase experimental. Por quê? Porque, na verdade, no dia a dia, ninguém fica respondendo. Por exemplo, você pensa lá no RAVLT, aquele teste de memória verbal que o professor Leandro Malloy validou aqui para o Brasil. É uma lista de palavras. Mas quem fica tentando guardar a lista de palavras o tempo inteiro? Não, nenhum de nós faz isso. Não é? Mas ele representa a capacidade de memória semântica verbal. A mesma coisa acontece no caso aqui de um teste de memória visoespacial. A gente não vai fazer, puxa, eu vou para dentro do mercado e vou ficar dentro do mercado com a pessoa testando lá as habilidades. Quando você vai fazer reabilitação de pacientes com déficit de memória visoespacial, você até faz tarefas desse tipo, né? Pode ir com um assistente, um auxiliar, levar o paciente ou a família, leva o paciente ao mercado e pede para fazer uma atividade de reabilitação, mas isso não acontece necessariamente no dia a dia na testagem. Então, nós queríamos um teste que tivesse característica ecológica. Bom, além disso, nós queríamos que esse teste, que foi uma justificativa,
ele avaliasse esse componente novo do modelo revisado pelo professor Alan Badley, porque nós não tínhamos nenhum teste dirigido para isso. Se você é acostumado a fazer testagem neuropsicológica, você vai ver que, por exemplo, existem 2 testes que são classicamente utilizados para fazer avaliação neuropsicológica, para a memória de trabalho. Um é o cubos de Corsi, ou cubos de Corsi, tanto faz, que é um componente de memória visoespacial, mas não avalia binding, ele não avalia a associação em si. E o segundo é o teste de dígitos, né, que a gente utiliza lá da bateria Wechsler, que avalia, por exemplo, a capacidade de memória verbal, né, ou auditivo-verbal dos indivíduos, memória de trabalho, auditivo-verbal. Nós publicamos, eu e um meu ex-orientando, o Gustavo Siquaro, nós publicamos um artigo que está aí no Cielo, vocês podem verificar, que é uma revisão das tarefas que avaliam memória operacional, memória de trabalho na infância e na adolescência, e de longe, realmente, esses são os 2 testes mais utilizados na literatura, tá? Para avaliação dessas funções. Bom, nós queríamos também que esse instrumento ele fosse relevante para a avaliação de transtornos que afetam a memória e as funções executivas. Por quê? Porque memória de trabalho ela também é um componente das funções executivas. Vocês devem lembrar, ela está dentro do guarda-chuva das funções executivas, mas que avaliasse o componente visoespacial. Então, e a necessidade, efetivamente, de um teste que avaliasse essa capacidade ecológica, né, de forma ecológica, dessas condições relacionadas aí à testagem para a memória de trabalho. Eu falei para vocês que aquele professor, Nelson Coa, publicou esse artigo, que é um The Medical Number 4, mostrando, então, que a capacidade de armazenamento mental para a memória de trabalho visoespacial, na memória de trabalho, quando a gente considera binding, ela fica em torno de 4 elementos, por isso o número 4, né? O número mágico 4. Quando a gente fala de número 4, alguns indivíduos conseguem um pouquinho mais, mas a média é em torno de 4. E o que ocorre é que quando isso vai para um número muito maior, a tendência da gente é de ficar funcionando por aquele efeito que nós falamos com vocês, aqueles 2 efeitos. Primeiro, que é o efeito do fading, que é o do apagamento das primeiras informações, e o segundo, que é o efeito de overwriting, que é o efeito de sobrescrição, né, sobre essa condição. Então, muitos pacientes, por exemplo, indivíduos que têm mesmo desempenho normal da memória visoespacial operacional, também tem efeito de sobrescrição, só que os pacientes, aqueles que apresentam lesão ou disfunção, vão ter isso num nível muito maior, tá? Então, isso é uma questão muito importante. Bom, para testar isso, nós criamos esse teste chamado TNA-BV, tá? O TNA-BV, na verdade, como eu falei, ele é um teste que reproduz a partir de uma capacidade ecológica, ou ele tenta reproduzir ecologicamente o que os indivíduos fazem no dia a dia. E nós chamamos esse teste inicialmente, gente, de teste do armário. Então, gente, vocês podem imaginar, né, que por razões óbvias esse teste não ia pegar dessa forma, né? Até porque, dentre outras razões, era politicamente incorreto, né? Então ele falou, não, então nós chamamos o teste, passamos para teste de arrumação do armário inicialmente na fase experimental. Só que, à medida que nós fomos andando, efetivamente, com os trabalhos de validação, nós verificamos que esse nome ele representaria melhor teste neuropsicológico de avaliação do binding visoespacial, o que é o objetivo do teste. Então, o que acontece com esse teste, gente? Então, ele é uma cozinha, então ele é computadorizado, né? Ele é uma cozinha, e aí a imagem de uma cozinha, na verdade, aparece para o avaliando, e o que vai acontecer? Vão aparecer objetos, como esse objeto, que é uma tigela, no centro da tela. Tá? E logo a seguir, depois de aparecer, essa imagem ela vai ser carregada pelo próprio programa, ela é carregada para uma das portinhas que aparecem aí. Na verdade, são 16 portas. Então, são 4 quadrantes. Quadrante esquerdo com 4 portas, superior. Quadrante esquerdo inferior com 4 portas. Quadrante superior direito, 4 portas. Quadrante inferior direito, 4 portas. E esse objeto que vai para essa imagem, lá para aquele local, logo a seguir a portinha fecha, é automático, tem até barulhinho, né? Não faltou óleo, né? Faz, puff, aí ela fechou. Pronto. Após esse período, nós temos uma fase de intervalo de 1 segundo, que a gente está testando, lembra? A gente está testando a memória de trabalho. E aparece a seguir
que é a fase que nós chamamos de fase probe, né? Quando a gente faz o experimento, e depois no teste, que é a fase de testagem propriamente dita, aparece aquele objeto com outros objetos juntos. Nessa primeira fase aqui do teste, por exemplo, são apresentados dois objetos, que é a fase de treino. Então, é a tigela e aqui aparece a chaleira. Então, igual apareceu a tigela, vou voltar aqui, vai aparecer depois uma chaleira. Tá? Ela vai, depois de ser colocada no objeto, a tela ficará escura e logo a seguir você tem a fase de lembrança depois de apresentar o segundo objeto, que é a chaleira. Aparece a chaleira e aparece, então, o objeto. E aí, logo a seguir, aparecem esses 4 objetos, no caso, os 2 que apareceram, com 2 outros objetos que não apareceram. E o que o paciente, o avaliando, tem que fazer? Ele vai ter que arrastar, né, aquele objeto até a porta onde ele foi guardado. Tá? Então, fazendo o casamento da informação visual, que seria o objeto, com a informação espacial, que é a localização, em que porta ele ficou guardado. Certo? Então, na fase de treino, isso é feito com 2 objetos. Depois, na fase de testagem, nós fazemos isso com 3, com 4 e com 5 objetos. Tá? Então, para cada número de objetos, ou seja, 3, 4, 5, cada indivíduo vai ter 3 tentativas, ele vai ter 3 tarefas ou 3 provas. Tá? Ele vai fazer isso 3 vezes, então, com 3 objetos, 3 com 4 objetos, 3 com 5 objetos. Após fazer isso, né, feita essa testagem, o teste termina, e a gente tem, então, os dados que vão ser apresentados para os indivíduos. Então, vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que o TNABV faz. Então, a primeira delas, que é uma coisa muito importante, é que o TNABV mostrou uma característica. Nós avaliamos o TNABV em 4 sub-regiões do Brasil. Nós tivemos mais de 1.000 indivíduos respondendo ao TNABV na normatização. E nós temos algumas características importantes. A primeira delas é que o TNABV ele mostrou um curso desenvolvimental. Ou seja, a partir de 18 anos, a gente tem um aumento, entra numa fase de platô, e depois dos 45, 50 e diante, ele começa a cair o desempenho. Não é demência, né? Porque quando a gente vai ver em demência, ou em transtorno neurocognitivo leve, ou em outros prejuízos neurológicos ou psiquiátricos, esse desempenho é menor. Tá? Então, ele vai seguir uma tendência que a gente vê, que a literatura mostra, que é a tendência do U invertido, porque é assim que funciona a nossa memória de trabalho. Ela sobe, 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 entra num platô e depois ela declina, né? Normalmente. Mas, claro que pessoas com lesão cerebral e disfunção, isso vai declinar mais. Então, ela segue a tendência para o que nós chamamos de U invertido, e que é um padrão de desenvolvimento de funções executivas, como o caso da memória de trabalho. Então, aqui nós temos um bom exemplo do que acontece com a faixa a norma por faixa etária. Veja, aqui é o total de acertos que o indivíduo pode ter. Olha o que acontece dos 18 aos 30 anos, depois dos 31 aos 49, dos 50 aos 65, dos 66 aos 75, com mais de 76 anos. Então, vocês podem observar que o número total de acertos, né, e o TNABV, ele considera o seguinte, gente, ele considera a junção da informação visoespacial. Isso é chamado de acerto. O que é acerto? É o indivíduo lembrar o objeto e onde ele foi colocado. O TNABV também, como vocês vão ver, ele apresenta também informações sobre só lembrança de objetos e só lembrança de localização. Como assim, Neander? Algumas pessoas, por exemplo, elas podem ter uma boa quantidade, uma baixa quantidade de lembranças, por exemplo, de associação ou de binding visoespacial, visual e espacial, mas ainda assim conseguirem lembrar algumas características visuais. Tá? Então, elas são capazes de lembrar objetos sem conseguir fazer o casamento, né? A ligação entre o objeto e a localização. O que esse tipo de informação mostra? Que existe alguma preservação da memória visual, mas a capacidade de juntar informação visoespacial está prejudicada. E isso pode também acontecer, ou está reduzida, pelo menos. Isso pode acontecer também, por exemplo, com localizações. O indivíduo lembra o objeto, a localização onde foi a porta colocada, mas não lembra o objeto que foi colocado ali.
Então, esse é um exemplo de norma de faixa etária, tá? Que a gente pode observar. Nós criamos no TNABV um negócio muito legal, pessoal, chamado índice de eficácia. Então, o que é o índice de eficácia? O índice de eficácia é o total de acertos do indivíduo vezes 100, dividido, né, pelo desempenho do sujeito em si, e ainda dividido por uma constante K. Essa condição ela envolve o total de acertos do indivíduo, o total com 3 objetos, o total com 4 objetos e o total com 5 objetos. Então, a gente pode ver entre 0 e 1, o que significaria entre 0 e 100%, né? A gente pode ver qual é a eficácia do indivíduo para lembrar associações entre as informações visuais e espaciais. E aqui nós temos um exemplo de uma tabela normativa do TNABV, onde a gente observa aqui, por exemplo, essas tabelas normativas, elas são apresentadas por faixas etárias, tá? Onde são apresentados, então, o percentil, a média de acertos de bindings daquelas associações e o desvio padrão. Depois, o total de objetos, como eu falei com vocês, quando as pessoas não conseguem juntar as informações. O total de localizações, quando as pessoas não conseguem juntar as informações de localização com o objeto. O índice de eficácia do indivíduo e o índice pelo número de objetos, ou seja, com 3, com 4 ou com 5 objetos. Vocês podem observar uma coisa que, como um exemplo, se nós pegássemos uma pessoa que tivesse no percentil 75 e ela fizesse um total de acerto de bindings de 23, tá? Veja que ela vai ter um índice de eficácia total, nesse caso, de 0,64, 65% aproximadamente de eficácia, de lembranças das associações entre uma informação e outra informação. Uma outra coisa legal do TNABV é que todos esses dados que vocês estão vendo, eles saem na forma de um relatório, né? Então, vocês vão ter os índices, vocês vão ter a interpretação percentílica, e a interpretação percentílica vai ser capaz de gerar, o indivíduo esteve acima da média, ou ele está dentro da média, ou está no percentil 5, o que indica, né, um prejuízo significativo nesse tipo de tarefa de avaliação de memória visoespacial, de bind de memória visoespacial. Aqui nós temos um outro exemplo de uma outra tabela normativa, similar à primeira, mas aqui com outros valores, mas mostrando mais ou menos a mesma tendência, né? Dos índices de eficácia, por exemplo, aqui, quando o indivíduo é mais velho, um índice de eficácia de 0,58 já coloca ele no percentil 75, ou se ele está no percentil 75, o índice de eficácia vai, de qualquer forma, ser considerado, mas ele não precisa ter o mesmo número de acertos. Por quê? Porque essa pessoa está mais velha, então é de acordo com a norma desenvolvimental, ou seja, de acordo com a faixa etária dos indivíduos, tá bom? Então, quais são, em termos de aplicação do instrumento? Ele é um instrumento muito rápido, ele dura só de 5 a 15 minutos, isso depende um pouco da performance, do desempenho do indivíduo. Ele pode ser utilizado em notebook ou desktop, todas as instruções vão aparecer na tela, e antes de iniciar o teste, naturalmente, é realizado um treino para que o indivíduo se acostume. Se ele não acertou o treino, ele pode repetir o treino para ele se acostumar com a tarefa. Em caso de alguns participantes idosos ou daquelas pessoas que têm, por exemplo, tremores, como doença de Parkinson, ou alguns quadros de doenças neurológicas mais posteriores que atingem cerebelo, ou quadro de pessoas que são mais idosas e não têm muita habilidade com computadores, ou mesmo pessoas mais jovens que não têm habilidade com computadores, o avaliador ele pode carregar o objeto e o indivíduo apenas vai ter que dizer foi nessa porta que o objeto entrou. Então, o próprio avaliador pode arrastar o objeto com o mouse ou com o trackpad, né, o touchpad do computador, do notebook, até o local onde ele foi visto, né, esse objeto. Uma das coisas que nós verificamos é que não houve diferença de performance entre indivíduos que não sabiam ou sabiam, em termos de idade, eles não tiveram diferença, que mostra que pode ser feito dessa forma. O avaliador pode ajudar o indivíduo na condução do objeto se esse indivíduo não tem habilidades com mouse ou com touchpad, por exemplo, do notebook. E quais são os contextos de uso do TNABV? Primeiro, investigação cognitiva global,
porque você passa a ter um instrumento para a memória visoespacial, né? E para o binding da memória visoespacial nas tarefas, então isso é uma coisa muito importante. Nos casos de transtornos neurocognitivos, principalmente aqueles demenciais, degenerativos, transtornos do desenvolvimento que atuam sobre a memória operacional. Vou dar um exemplo aqui. Gente, o TNABV, nesse caso, essa versão, é uma versão que foi feita para adultos e idosos, tá? Então, a partir de 18 anos até 75 anos ou mais. Nós estamos acabando de desenvolver as tarefas também, uma tarefa similar para a infância, só que em vez de avaliar a capacidade de guardar objetos no armário da cozinha, vai ser no armário do quarto da criança, né? Mais um fator interessante é que crianças que tiveram transtorno do desenvolvimento, por exemplo, dislexia, descalculia, que afeta, por exemplo, a memória operacional visoespacial, está afetada nesses quadros, tipicamente. Indivíduos podem ir para a idade adulta ainda com problemas de memória visoespacial, né? Então, eles podem continuar a vida adulta tendo problemas de memória visoespacial. Casos de transtornos psiquiátricos com prejuízos na memória operacional ou na função visoespacial, né? Tem transtornos mentais que são capazes de gerar esse tipo de problema. E verificação de possíveis ganhos ao longo do tempo, por exemplo, num caso de uma reabilitação. Um outro ponto importante é que quais seriam os diferenciais desse instrumento, né? Então, primeiro, é o primeiro instrumento brasileiro que avalia o binding da memória operacional visoespacial. Nós não tínhamos um instrumento validado no Brasil até então é o primeiro instrumento brasileiro para esse tipo de condição. Ele auxilia na identificação das alterações neuropsicológicas associadas ao declínio, diverso declínio cognitivo, não só em demências, mas que podem ocorrer em transtornos mentais e neurológicos. É um instrumento online, ele é um instrumento de fácil aplicação, ele é indicado para adultos e idosos, mesmo em idade avançada, são capazes de responder com ajuda, por exemplo, se não souberem mexer com o mouse ou com o touchpad, o avaliador, como nós falamos, pode ajudar. E ele é um modelo muito bem fundamentado, né? Um teste muito bem fundamentado no modelo multicomponente da memória operacional, que é a teoria padrão ouro de memória de trabalho, na literatura neuropsicológica. Então, a gente ficou muito feliz de produzir um instrumento baseado numa teoria padrão ouro, né? Uma teoria que está, se a gente falar hoje na linguagem do pessoal aí no Instagram, é o top das galáxias, né? Então, é a teoria top das galáxias, né? Então, a gente pode dizer assim. Além disso, ele utiliza uma situação cotidiana, que pode indicar, né, resultados mais próximos da realidade do indivíduo por se caracterizar como uma tarefa ecológica. Tá? Um ponto importante. Ananda, e ele pode ser utilizado em outros contextos? Sim. Por exemplo, nós entendemos que alguns contextos profissionais exigem boa memória visoespacial, por exemplo, dirigir profissionalmente, motoristas, caminhão, ônibus, Uber, táxi, né? Pessoas que precisam de muito boa memória visoespacial, porque dirigem com mais frequência. Então, o TNABV pode ser útil. Tarefas de trabalho, por exemplo, pessoas que avaliam pessoas para funções de trabalho, né? Processo seletivo, por exemplo, para funções que exigem boa memória visoespacial, boa capacidade visoespacial. Então, o TNABV também é útil para essas pessoas, além do contexto neuropsicológico clínico, como nós falamos aqui ao longo da conferência, né? Então, é um teste muito interessante, gente. A gente está muito feliz de publicar esse teste, né? E esse teste está publicado pela editora Vetor. Eu vi aqui que já tem uma pergunta da Cleusa, né? Muito obrigado, Cleusa, pela elogio à palestra. Espero que tenha ajudado vocês aí na prática neuropsicológica, na prática de avaliação de uma forma geral. Então, ele no site da Vetor, na Projecto aí também, que é uma representante da Vetor, né, vocês podem encontrar o TNABV. O TNABV ele é vendido, né? É vendido manual. Então, deixa eu só pegar aqui para mostrar a vocês um minutinho. Esse aqui é o manual do TNABV, tá? Então, vocês vão encontrar aí à venda na Projecto, na Vetor, né? A Projecto é uma representante, uma distribuidora também. Então, vocês vão encontrar o TNABV e a aplicação dele não é feita
em papel, como eu falei, é um teste, um instrumento computadorizado. Então, ela é feita sobre... Você compra as licenças no site da própria da editora, da distribuição, e aí, quando você compra, você pode acessar, você vai aplicar o teste por lá, e, ao mesmo tempo, você vai ter o relatório neuropsicológico, né? O relatório do desempenho do indivíduo no teste, né? O relatório de desempenho do indivíduo, o relatório de performance, com a interpretação pronta lá no site, né? Lá na Vetor Online, na VOL, né? Que é o site de testes da editora Vetor. Né? Deixa eu ver, tem outras perguntas aqui que a gente pode ver aqui. O teste também fornece acertos em termos de binding visual, mais espacial, mais na ordem serial. Não, assim, esse dado não exatamente, Jeane, né? O que ele vai indicar é o total de acertos que os indivíduos têm em cada número de elementos. Por exemplo, ele não vai dizer que nas 3 tentativas, na primeira ele foi melhor que na segunda tentativa, que na terceira. Ele vai dizer das 3 tentativas com 3 objetos, das 3 tentativas com 4 objetos e das 3 tentativas com 5 objetos, como foi o desempenho em cada um do número, da quantidade. E também vai dizer também o desempenho total do indivíduo, como nós mostramos lá na tabela normativa. Essa tabela indica que as pessoas acionam mais facilmente o visual que o espacial para fazer o binding. Então, na verdade, o que a tabela indica é se a capacidade do binding está bem relacionada. Além disso, o que ocorre é que, como eu falei com vocês, e o Nelson Coa mostrou isso lá, eu mostrei no artigo, nossa capacidade de bind é uma capacidade relativamente limitada, né? Então, nós conseguimos até um número X de, como a gente falou lá, média 4, de associações. Alguns vão até 5, etc. O que ocorre é que muitas pessoas que começam a ter prejuízo na formação de binding, eles vão começar a apresentar, muitas vezes, uma tendência à lembrança só dos objetos ou só da localização, porque eles não são capazes de fazer essas associações. Então, o próprio instrumento, o desempenho do indivíduo no instrumento é capaz de gerar, os resultados gerados, eles são interpretados em favor dessa situação. Então, indivíduos que têm, por exemplo, muito baixo desempenho de bindings, mas um maior desempenho de objetos, o que ele está dizendo ali? E o relatório vai dizer mais ou menos assim: esses dados devem ser analisados cuidadosamente, porque a quantidade mais excessiva aqui de lembranças de objetos pode caracterizar uma dificuldade para associação de objetos, ainda que mantida a capacidade de lembrança visual somente, certo? Então, o relatório fala isso, né? Então, isso é uma coisa bem legal para esse tipo de condição. Vamos lá. Eu acho que tem uma outra pergunta ainda aqui, deixa eu ver aqui. A da Cleusa eu já respondi. Aí tem a Cássia, né? Ionamini, ela pergunta assim: no caso do trabalho de estimulação com pacientes neurológicos, esse instrumento pode ser utilizado como reteste? Exatamente. Essa é a ideia, né? Então, Cássia, a ideia é de que você possa, se você trabalha com REAB, você pode, por exemplo, ver o efeito de treinamento desses indivíduos. Se você trabalha com um indivíduo que tem, por exemplo, prejuízo de memória visoespacial, e você trabalha com técnicas de melhoramento de memória visoespacial. Então, você pode aplicar o instrumento, geralmente a gente considera sempre um instrumento neuropsicológico, a média, né, de a gente ver efeito aí com maior garantia, com 6 meses de intervalo. Por quê? Para você, primeiro, evitar efeito de aprendizagem, e segundo, tem uma coisa importante. A literatura mostra que, em relação à memória de trabalho, de uma forma geral, os efeitos de consolidação acontecem em maior prazo. Então, por exemplo, se você faz uma intervenção para o indivíduo lá para a memória de trabalho com 4 meses de duração, avaliar e termina e dá uma pausa, por exemplo, e avalia, isso pode funcionar muito, muito bem. Então, você pode utilizar o TNABV com essa condição. Olha aí, o pessoal da Projecto está divulgando aí o link, né, no chat da venda do TNABV na Projecto, tá bom?
Então, existem estudos, dados normativos com populações clínicas, dislexia, TDAH, a previsão para normas para a população de crianças e adolescentes. Então, vamos lá, Jeane, nessa versão do adulto, não. Tá? O que nós temos são estudos de caso e dados normativos para declínio por transtorno neurocognitivo leve e por demência. Nós temos nesses quadros. E nós temos toda a norma normal, né? Ou seja, toda norma normal parece ser meio reduzida, assim, mas toda a distribuição normativa do instrumento está lá presente. Então, você pode verificar se o indivíduo está abaixo da média, se ele está abaixo, né, do desvio padrão da média, e ele vai te dar a localização do indivíduo. Ele é limítrofe, por exemplo, é um indivíduo adulto TDAH limítrofe. Ele pode ser um indivíduo adulto com descalculia e em memória visoespacial, por exemplo, deficitário. Ele apresenta déficit, por exemplo, está no percentil menor que 5. Né? Então, esse tipo de condição o instrumento mostra. Em relação a normas para a população de crianças e adolescentes, a versão, como eu falei com vocês, é uma versão diferente dessa. É uma versão com objetos infantis, né? Guardados no armário de criança e de adolescente. Né? Então, uma vez que a gente quer manter as características ecológicas do instrumento, até porque criança não deve subir em armário alto para guardar coisa. Né? Então, a gente estamos trabalhando nesse ano aí de 2021, né? Ver que vai depender, tudo depende da pandemia agora, né, gente? Tudo depende da Covid, né? Mas para a gente ter dados normativos, o instrumento é um instrumento pronto, já está pronto, mas é um instrumento que depende de dados normativos, e para esses dados normativos nós estamos trabalhando junto com a Vetor e depois com os parceiros, como a Projecto, para esse tipo de publicação, né? Então, eu acho que é isso. Eu não sei se nós teríamos mais perguntas além dessas que já foram colocadas. Né? A gente quer dizer, na verdade, um ponto importante, eu acabei esquecendo, cheguei a colocar no slide, mas é importante destacar aqui, o instrumento, eu criei esse instrumento alguns anos atrás, e ele teve um trabalho muito importante de 2 dos meus pós-graduandos, num processo de validação. Então, vocês vão ver entre os autores o Neander Abreu, que sou eu, né? E o Yuri Santana e o Jonatas Bessa, né? Que são coautores do TNABV, comigo, trabalhando intensamente na validação. Então, é um instrumento que tem dados muito interessantes para aqueles que vão ler o manual, vão verificar que nós seguimos todas as providências relacionadas à validade de construto, à validade de conteúdo, à validade de critério, para oferecer a vocês um instrumento que fosse, de fato, muito válido, que pudesse ajudar a prática de avaliação cognitiva, neuropsicológica, na avaliação psicológica e cognitiva e neuropsicológica nesses contextos para a memória visoespacial. Utilizando aí uma teoria up-to-date, uma teoria extremamente atualizada, né? Uma teoria top, né? Como diz o pessoal hoje, e que possa ser utilizada. Jeane, não, ele não é um teste exclusivo, ele é um teste para neuropsicólogos de uma forma geral, né? Então ele não foi lançado como um teste exclusivo, ele estaria dentro daqueles instrumentos complementares, né? Daqueles recursos complementares que o psicólogo pode utilizar e que outros profissionais que trabalham dentro da área, como terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, médicos neurologistas, fonoaudiólogos, pessoas que trabalham dentro dessas condições, inclusive com reabilitação, possam utilizar o instrumento para avaliar antes e depois, por exemplo, de avaliações, de reabilitações, ao mesmo tempo de ter recursos aqui de avaliação. Um ponto muito importante, sua pergunta é muito boa, sabe por quê, Jane? Uma preocupação que a gente teve lá quando a gente estava fazendo o instrumento, criando o instrumento, é que ele pudesse, né, e nesse processo de validação, de que, embora nós não queríamos que, e eu vou dizer para vocês porque nós não queríamos que ele fosse um instrumento privativo, né, ou exclusivo. Em primeiro lugar, é o seguinte, é porque ele foi um instrumento baseado em testagem neuropsicológica. Né? Então, assim, por princípio, e a gente tem um artigo que talvez alguns de vocês conheçam, que é um artigo de 2012 que nós publicamos na revista da Sociedade Latino-Americana de Neuropsicologia, um grupo grande de pesquisadores brasileiros da área de neuropsicologia.
Então, fonoaudiólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né? Pessoas pesquisadores e clínicos dentro da área, chamado consenso, né? Para avaliação neuropsicológica. E uma das coisas que nós pensamos na testagem neuropsicológica é que o princípio da testagem neuropsicológica é de desenvolver instrumentos que sejam baseados sobre o princípio da neuropsicologia. Então, o princípio, primeiro, de interdisciplinaridade. Segundo, que é o princípio baseado no funcionamento neuropsicológico. Esse é o recurso fundamental, ou melhor, é o recurso teórico fundamental que muitos neuropsicólogos, pessoas que trabalham dentro da área, acabam esquecendo. O fundamento da base, ou melhor, o fundamento do funcionamento cognitivo, do funcionamento mental, é cerebral, né? Essa é a ideia. Isso não quer dizer que a gente vai trabalhar com teoria localizacionista, não é nada disso. Mas o funcionamento é baseado nisso. Se uma pessoa tem boa percepção, se uma pessoa tem boa função executiva, boa linguagem, porque é um cérebro que está funcionando bem para que isso aconteça. E a teoria de memória de trabalho ela foi muito bem desenvolvida em termos de evidências da neuropsicologia. Então, nós criamos um instrumento que fosse útil para todas as pessoas que trabalham com o campo da neuropsicologia e que têm acesso, né, a pacientes e indivíduos que precisam de avaliação. Além disso, ele pode ser utilizado, como nós falamos, em outros contextos de avaliação de seleção, etc., porque, inclusive, uma das coisas que nós trabalhamos aí na divulgação também é que, inclusive, para aquela testagem específica para o trânsito, como instrumentos complementares para quem trabalha com avaliação para o trânsito também, né? Ou, se a gente for utilizar um termo mais atual, avaliação para o tráfego, né? Então, da psicologia do tráfego, né? Então, que pudesse ser utilizada também para esse tipo de coisa. Nós estamos trabalhando com alguns novos instrumentos, vocês vão ter novidades nessa área específica, inclusive na área de atenção, com instrumentos computadorizados em breve, uma finalização que estamos fazendo, mas isso é papo para outra live, outro dia com a Projecto, né? Um pouquinho mais à frente. Mas nos torna, assim, torna a gente bastante feliz, a gente fica bastante feliz de estar promovendo e produzindo essas contribuições aí para vocês e para a gente também como pesquisador, né? Então, essa é uma coisa muito legal que tem resultado aí nesses instrumentos. Estamos muito felizes com toda essa parceria que está sendo feita. Bom, queria também divulgar para vocês, assim, disponibilizar, na verdade, meus contatos. Esse é meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook. O Facebook está meio caindo de moda, né? As pessoas estão usando menos, né? Mas ainda usam. Então, vamos lá. Mas o Instagram e o meu e-mail, né? Que estão aí disponíveis para contatos e dúvidas que vocês tenham também em relação a essa condição. Quero agradecer muito a vocês pela atenção, a Projecto pela oportunidade dessa live, né? Por essa oportunidade de podermos conversar sobre a avaliação da memória visoespacial e espero que essa seja de algumas, uma de muitas, né? Que a gente possa fazer e que a gente possa conversar em outros momentos aí sobre esses temas. Muito obrigado, Cássia. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer falar sobre o tema, é um tema que eu amo. Como eu falei com vocês, a vida é tensa, mas a neuropsicologia é linda, né? Então, a gente continua aí trabalhando em função de fazer uma melhor neuropsicologia e uma melhor testagem no Brasil, né? Então, muito obrigado a todos pela atenção, a Projecto, mais uma vez, doutora Cícero Petersen, e a todo o grupo da Projecto, todo o pessoal da Projecto, pelo apoio aqui nesse encontro da gente. Olá, professor Neander. Sim, pronto. Acho que eu falei muito, né? Não, mas estava muito bom. Então, Que bom. Escutar. Fico feliz. Muito obrigado, gente. Eu achei muito bacana também o pessoal interagindo no chat, né? E como muito é bom essa troca, né? É verdade. Eu digo que nesse tempo de live, onde ninguém consegue mais ver a cara de ninguém na internet, é muito bom que a gente tenha esse grupo assistindo essa live. Muito obrigado pela atenção de vocês, né, por ter participado com a gente. E espero que realmente seja aí uma oportunidade de outras, né,
O pessoal da... Gente, atenção, o pessoal da Projecto divulgou uma foto comigo sem barba, agora eu tenho barba, mas olha, sou eu mesmo, tá? Tempos de pandemia, né? Tempos de Ah, é pandemia. verdade. Já tive com cabelo grande, agora cortei o cabelo de novo, agora deixei a barba, então fazendo isso aí ao longo do tempo. É um prazer enorme estar com você. Muito obrigado. A gente que agradece. E como eu tinha informado, né, no início, eu vou revelar agora o nome das pessoas, né, do sorteio, que é o para quem também acessou depois, enfim, né, de eu ter avisado. Pessoal, eu vou sortear 5 licenças do teste Olha, TNA-BV. que Então, bacana. então 5 pessoas serão contempladas. Eu vou falar aqui os nomes e daí eu peço que vocês coloquem no chat se estão presentes. Porque caso... Às vezes acontece, né? Da pessoa ter dado uma saidinha para tomar uma água, enfim. Com certeza. Aí, se por acaso quem eu sortear não estiver presente, aí eu vou sortear outra pessoa. Certinho? Então vamos lá para os Muito bem. nomes. Adejane Meserhani. Ai, desculpa se eu soletrar errado o teu sobrenome. Vamos ver se a Adejane está Olha, presente. me falaram aqui que o tom da minha voz é parecido com o do Tony Ramos. Me senti o máximo agora. É, mas lembra sim. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Tá, eu vou para outro nome, pessoal. Eu vou falando os nomes aqui e daí vocês coloquem no chat se estão nos acompanhando, certinho? A Mariana Rezende Nonato, o Natalício Augusto da Silva Júnior, a Sabrina Coche e a Thaís Eduarda Stout. Se vocês estiverem aí nos ouvindo, dê um ok aqui no chat. É a Dejane, a Mariana Rezende Nonato, o Natalício Augusto da Silva Júnior e a Sabrina Coach e a Thaís Eduarda Staudt. Se esses nomes que eu sorteei não derem ok, eu vou para os próximos. Com certeza. Bom, nenhum dos 5 nomes me deram ok. Vou para o próximo, Tênis. Então, deixa eu sortear aqui de novo, peraí. Alexandra Alves. A Alexandra está presente. Certo? Vamos para o próximo. Andresa Santana de Castro. Andresa Santana de Castro. Vamos ver se a Andresa está presente. Giane de Jesus Rodrigues. Se a Giane estiver presente também. A Giane está presente. Vamos para os outros. O Luciano de Souza Santos. Luciano de Souza Santos. O Luciano também. Agora eu tive mais sorte. Funcionando. E a Natália dos Santos Rodrigues. A Natália também.
Tá presente? Tá. Tá. Aí Que já bom. deu Obrigado, certinho, gente. então. Parabéns, pessoal. Muito Parabéns a obrigada, todos. professor Neander. Ah, já ia esquecer, pessoal, da nossa foto. Ah, tem a foto. Tem a foto. Eu tô vendo que tem várias pessoas ainda com a câmera desativada. Se vocês quiserem, podem ativar a câmera. Aí para a gente fazer a nossa foto, o print da tela, né? Que nem eu digo. A gente espera, né, que em breve esse curso seja presencial, né, professor Neander? Opa, vamos fazer, né? Tomara que a gente possa voltar. Eu até posso dizer a vocês, estou aqui esperando o resultado do exame, porque comecei a apresentar uns sintomas de gripe, aí tive que fazer um exame de Covid ontem. Sim. Então, mas me parece que não é, mas de qualquer Não, forma, temos que esperar passar um pouquinho dessa segunda onda aí para a gente é, voltar a se encontrar todos, né? Vai ser é, um prazer enorme, vai ser um prazer enorme. com certeza. Aí ter toda essa turma lá presente no projeto, né, gente? E fazer Opa, bom fazer demais. Vamos falar de neuropsicologia, porque ela é linda. exatamente. Bom, pessoal, eu vi que tem algumas pessoas ainda que não ativaram a câmera. Se não quiserem também, podem ficar à vontade. Vamos então fazer a nossa foto. Todo mundo então olhando para a câmera e dizendo X. Certinho. Gente, então uma boa noite a todas, né? Todo mundo, todos e todos que acompanharam nossa live. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelos parabéns que foram mantidos. Acho que é um trabalho muito bacana, a gente gosta muito de fazer isso, né? E trabalhar é muito mais legal quando a gente se diverte trabalhando, né? Então é bem mais legal. Com Então isso é certeza. uma coisa bem bacana. Muito obrigado. Obrigado pela diversão dessa noite também. Com certeza. E vamos já nos programar para os próximos, né? Vamos em frente. Certo. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. E o pessoal que foi sorteado agora, que ganhou as licenças, a gente vai entrar em contato com vocês aí ao longo da semana agora, ou se não, na semana que vem a gente já envia para vocês. Certinho? Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, professor Neander. Um Prazer foi excelente meu. curso e uma boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.